Olá, amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Ser Além. Hoje o nosso tema de conversa é como nós lidamos com a morte. Então a gente está aqui hoje, irmão, para conversar com você sobre esse assunto. Muito obrigada por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, irmã Isabela, também agradeço ao nosso irmão Uriel, nosso irmão Carlos e a todos que estão aqui nesse projeto. Obrigado e estejam em paz. Que assim seja. Irmão, a morte ela ainda é vista como um mistério, né? Não é aceitada, apesar da gente saber que todos nós enfrentaremos e passaremos por este processo. Mas a morte ela está ligada a muitos sentimentos de tristeza, de medo, de indignação, de sofrimento. Falar sobre a morte, sobre o desencarne, a passagem, é sempre um assunto qual a maioria das pessoas não gostam de falar. Então a gente passa uma encarnação inteira sem conversar sobre esse momento que surgirá para todos nós. Por que que ela é tida como um tabu ainda? Um assunto assim meio que velado, escondido, algo que a gente precisa evitar sempre estar conversando e dialogando. Irmã Isabela, a vida é o bem precioso que todos temos. Durante muitos séculos, milênios, as religiões fomentaram essa coisa que a morte é o fim. E não é. A morte é o fim de um ciclo para início de outro. A vida não cessa nunca. Não pensa que vai morrer, desencarnar e vai para o plano espiritual, dormir e ficar esperando um dia que as coisas vão ser consumadas. Não. No momento de nossa criação, o Pai disse: vá trabalhar, crescer para ser um cidadão universal muito mais preparado para servir. Então, não é admissível que as religiões ainda continuam mostrando que a morte é o final. Aquela história do pó veio, do pó se tornará. Esse é o corpo físico, é diferente do espírito. O corpo ele sofre as suas transformações porque também está no aspecto de evolução dentro desse processo de manifestação. E o espírito segue a sua rota de evolução dentro dessa consciência planetária também que favorece a esse desenvolvimento. Mas não que a morte é uma inimiga, um terror. Porque até a imagem que criaram, não é, do o personagem que representa a morte é aterrorizante. E não é. A morte tem que ver como uma luz para aqueles que se permitem a continuação de tudo. Aqueles que se debatem, aqueles que vivem pela vida jogado tentando fazer só maldade, claro que esta chamada morte vai ser um transtorno, porque ele não encontra a própria luz. Entendi, irmão. O desencarne, de certa forma, é uma despedida, né, daquela vida que a gente estava tendo com essa formação física e também é uma certeza pra gente que isso vai acontecer um dia. Por que que a gente não se prepara para esse momento desse "adeus", entre aspas? Por que que a gente leva uma vida inteira e faz de conta que isso nunca vai acontecer ou quando pensa, não quer pensar, mas não se prepara para viver essa passagem? É, você no final aí falou correto, mas nunca devem se preparar para a morte. Preparar-se para a vida constantemente, todos os momentos de sua vida. É isso que faz você mais forte e capaz de enfrentar qualquer que seja os desafios. É que o homem anda muito disperso de sua realidade espiritual, de forma consciente. Não estou falando aqui de questões religiosas. Então está com os olhos voltados muito para a matéria, e isso não dá sustentação. E quando o ser vai deixar o corpo, a vida física, ele sente que está perdendo. E aquilo para ele é vida, as coisas materiais, tudo é vida. Não, isso é transitório. O que é vida mesmo é você, é sua essência, é o espírito. Precisa entender isso para não ter tanto sofrimento. Para que vai sofrer? Aquele que se que reconhece como espírito e imortal, ele jamais vai sofrer. Assim como Cristo disse: aquele que acredita não morre. E mesmo depois de morto dos laços físicos, ele viverá. Como é que a gente poderia se preparar então, irmão, para esse Preparar momento todo momento. diariamente, Querer né? viver, só viver, só viver. Quero viver, Não viver. enxergar como final, né? É uma É, continuidade. se preparar para a morte, não, nunca. Se preparar para a vida. Não tem sentido se preparar para a morte, nem para a despedida.
Porque os laços que são reais, eles verdadeiros. permanecem, sabe? Você dorme, vai visitar quem desencarnou. Muitas vezes vocês não se lembram, o que é bom não se lembrar. E só estão em mundos paralelos, habitando em mundos paralelos. Tudo o que é bom continua bom. Irmão, no planeta Terra, que a gente tem muitas civilizações que cada uma enxerga a morte, né, o desencarne como algo diferente. A gente tem culturas que fazem festas, que celebram essa passagem do ente querido. Já tem outras que choram, que sofrem muito. A nossa cultura, que é uma cultura desse tipo, que tem uma carga de uma tristeza muito grande, dependendo até da forma como é feita essa passagem. Como é que a gente deve encarar, então, esse fenômeno e lidar com esse momento? É um momento solene e é um momento de muito respeito das pessoas, ter aquele pensamento a respeito da vida, de tudo aquilo que ele representou em sua vida, das coisas boas que viveram, de tudo que ele representou para a sociedade, ver as coisas boas para ajudar aquele ser que está partindo para esse outro mundo, ter um entendimento que tudo foi importante. Mas não concordamos assim de fazer festejos, comidas, bebidas, porque pessoas que fazem isto, normalmente o grupo de amigos ou família, eles estão bem distante do reconhecimento dessa coisa da vida, mas nessa extensão maior, não é? Então, vive muito o materialismo. Então, é muito comum que aquele que desencarnou também vivia desregradamente. Então, quando você promove uma festa ali, com todas aquelas coisas que, quando ele estava encarnado, ele vivia, ele se sente aprisionado. Muitos processos obsessivos nascem ali. A dependência do desencarnado por estar em outro plano, mas ter esse acesso por causa das mentes que estão interligadas. Então, cria-se uma simbiose que vai favorecer as chamadas obsessões. E outros que se desesperam, choram e lamentam porque chega, tenta se aproximar, as pessoas não veem, não sente eles e eles estão ali, porque já pertencem a um outro mundo. É um momento solene. Vamos aqui, sabe, fazer uma vibração, colocar uma boa música bem tranquila, para ajudar o espírito a sentir o alívio, sentir a calma que ele vai precisar para continuar seu caminho. Então, tem coisas boas que podem fazer. É verdade, irmão. A morte, ela tá associada muito a isso que você falou, né, de repente a gente desencarna e a gente vira santo. Tem muitas questões associadas também ao perdão, a você ser bonzinho, a questão de pecado, de ir para o céu, de ir para o inferno. Então a gente às vezes fica, muito na dependência desses sentimentos, desses dogmas, né. A gente fala assim: "Quem é ruim na vida, ela vai para o inferno. Quem é bom na vida, ela vai para o céu". Como é que funciona isso para que todo mundo possa compreender melhor? É a lei de causa e efeito? A gente pode entender que esse céu é um céu da consciência, é um céu do estado de espírito? Seria como você disse aí, se a pessoa é boa, ela vai para o céu? Não. Se a pessoa é boa, ela já está no céu. Se a pessoa é má, ela não vai para o inferno. Ela já está no inferno. Porque o céu e o inferno é um estado de consciência do indivíduo. Existe aquele que vive em eterno torpor, sabe? Às vezes ele nem acredita que está fazendo mal às pessoas, mas está. Que vive para o trabalho, que vive desprezando, que não dá valor à sua própria vida e está também maltratando os que estão em sua volta. Tantas as coisas que nós podemos fazer que não é lícito para o espírito nessa consciência universal, que não precisava. E aí, quando você não tem essa sabedoria, a vida material tem um poder muito grande sobre os espíritos desequilibrados. Vocês, quando estão desequilibrados, vocês perdem a noção de tudo. E quando bate esse momento de pensar na chamada morte e aquele vazio vem tomar conta, a sombra de sua própria entidade te aterroriza. Você fica tão ligada para as questões da matéria, tudo parece que aquilo é vida, e quando você se olha, vem aquela coisa tenebrosa assombrar suas noites, e você acorda pensando que é um obsessor, mas na verdade é você criando as suas próprias imagens que aterroriza você.
E às vezes também, irmão, que eu vejo, a gente leva uma vida que não é verdadeira com a gente mesmo, muitas vezes, por conta desses valores. E provavelmente quando a gente vai para o plano espiritual, que aí fala, por que que eu alimentei essas coisas todas, né? Eu digo assim, socialmente tem aquela questão de você ser politicamente correto, de ser educado, não tratar mal as pessoas, mas isso nem sempre é feito de uma forma natural. E isso vai criando também algumas máscaras, e aí chega nessa hora que essas máscaras nossas vão. E a essa hora não tem Não tem máscara, mais né? máscara, Você né, vai irmão? se apresentar totalmente despido É. dessas facetas, porque, sabe, ninguém vai fantasiar para você. E durante a vida a gente não mostra tudo para as pessoas, né? A É, gente mostra só o que é conveniente muitas vezes. e fica Para montando ser esses aceito, personagens né? que não tem. Para ser aceito na sociedade, ser aceito na família. Esse é o perigo. É por isso que sofremos. Aquele que fica nesse mundo de fantasia sofre muito quando desencarna, sabia? Porque tudo que era verdade para ele Não faz mais sentido, não né, faz mais irmão? sentido. Irmão, outro ponto também importante é a questão do velório, né, que é o acontecimento um pouco antes do sepultamento do corpo. E a gente vê muitas pessoas que têm medo, que não frequentam, que não vão. A gente leu, já estudou bastante, né, um livro do Luiz Sérgio, que falando na hora da Deus, da importância desse momento do velório, né? Quando ele descreve que nesses momentos também acontecem muitos trabalhos das equipes espirituais relacionados ao desencarnado, suas famílias. Como é que a gente deve se comportar? Qual a melhor maneira, assim, da gente se comportar num velório, mesmo sendo um ente muito próximo nosso ou não? Existe a melhor forma da gente ser um instrumento da vida mesmo neste Eu momento? diria que só precisamos ser verdadeiros, ter respeito, seja para aqueles que estão ali, encarnado, família, respeitar a dor de cada um, porque quando você entende e passa a fazer parte daquele contexto do sofrimento do outro, com a visão de que você pode e deve, naquele momento, ser solidário, ser um instrumento de amor para consolidar as verdadeiras intenções da família, entendeu? Nada é submetido ao julgamento que ele foi assim, que ele está aí, ele morreu, foi de um acidente porque usava isso, porque fez aquilo, nada disso. Ali só serve para tumultuar e dar trabalho aos espíritos que estão coordenando um momento tão importante na vida daquele que está partindo. Então, é um momento de muita reflexão também sobre sua própria vida, é um momento de buscar os valores, como nós falamos sempre, que o ser é gregário, ele não pode viver apartado das pessoas, da família, da sociedade, mas tudo dentro de um equilíbrio que vale a pena viver, conduzir em uma dimensão maior do teu ser as suas palavras na sua intimidade de conforto à família e àquele ser que está partindo. Nós aproveitamos tudo dessas pessoas, sabia? Não aquela que fica lamentando, que fica resmungando, que fica falando da vida do outro. A empatia, sabe? Falta muito nesses velórios. Acha que o outro está chorando, que está lamentando, e não se coloca no lugar do outro. Irmão, a morte ainda ela é tida como fim, independente dela estar associada a sofrimento grande, né, e muitas vezes ela é até banalizada também. A gente, de forma equivocada, acredita que a morte é uma solução para alguns problemas. Um desses problemas é o suicídio, os homicídios, os abortos. Então, a gente vê muitas situações dessas presentes no nosso dia a dia. Quais são as consequências quando nós provocamos a morte de uma forma como essa, irmão? Seja como um suicídio, como um homicídio ou como um aborto. A morte provocada não é aquela que o indivíduo só coloca uma arma O ou ato em toma um si. veneno, ou utiliza qualquer instrumento, ou pula de uma altura, de uma montanha, um precipício, alguma coisa. Não. A morte, ela pode estar sendo alimentada no dia a dia, como até as pessoas vão se isolando, as pessoas vão tendo aquela chamada depressão, uma série de coisas, todo quanto é vício, né? Qualquer coisa que passa daquele limite é nocivo. O ser humano ele está nessa autodestruição, muitas vezes por causa das religiões. Então, sempre as religiões tiveram a morte como um trunfo nas mãos, para amedrontar, impor as suas ideias,
Então, essas doenças que estão aí, ligadas principalmente à depressão, leva o ser a não dar valor a nada. Cresceu muito nos últimos anos o número de suicida e vai crescer mais ainda, porque depois que passa essa pandemia, não pensa que vai vir as soluções para a vida de vocês. A melhor das soluções é você se centrar em si, para você ter o equilíbrio, para manter sua vida lá fora. Então, aquele que se julgar a vida lá fora vai ter problemas, que ele vai sofrer muito, porque essa máquina agora vai moer vocês. Do sistema agora vai exigir muito mais, vai esmigalhar vocês. Pode ter certeza. Irmão, e as mortes coletivas? Acidentes com tantas pessoas ou desastres naturais, ou às vezes até surtos, né? Epidemias, pandemias. Por que que isso acontece? Qual é o propósito dessas mortes coletivas? E as mortes coletivas são sintonias mentais, como nós falamos aí, né, que estão todas interligadas e muitas vezes também comprometidas. E aí que precisam ser colocadas dentro de um avião para que haja aquele desencarne ali, naquela súbita situação que venha provocar de uma forma um sofrimento, né? Que é também um tipo de resgate. E quando você vê muita gente envolvida em um evento desse, tem muito a ver com os comprometimentos coletivos do passado. Então, acontece muito. Não é de regra, que muitas vezes dá mais trabalho tirar um de dentro do avião, que não é para desencarnar, do que colocar 300, 400 pessoas dentro do avião que vai precisar desencarnar. Por que, irmão, dá mais Porque trabalho? vocês são teimosos. Que a gente está com a mente na vida Vocês material, né? de qualquer forma quer entrar, não, 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 você vai, perde o táxi, perde isso, o trânsito atrapalha o trânsito, o espírito faz tantas coisas para vocês, perder aquele voo, e aí quando o avião cai, oh meu Deus, e era para estar lá. Aconteceu muito isso, irmão, agora com a pandemia do coronavírus, de muita gente não ter que desencarnar e acabou desencarnando justamente pelos valores materiais, pela negligência e tantas outras coisas? É porque não existe uma data certa para você desencarnar, senão perderia o sentido da vida. Muitos foram, vamos dizer assim, foi um pouquinho mais apressado aquilo que poderia ter vivido, mas todas foram no processo necessário de aprendizado. Nenhum desenlace foi, vamos dizer, sem um fundamento, sem um propósito. Tá bom, irmão, muito obrigada por esses esclarecimentos, nos ajuda muito. Queria pedir para quem está nos assistindo agora, curtir, se inscrever no nosso canal Ser Além, compartilhar esse vídeo, porque é um tema muito importante para a gente, né? Faz parte do nosso dia a dia, para que a gente consiga compreender um pouco mais de aceitar a nossa vida, né? E fazer melhor. Irmão, para encerrar esse nosso trabalho de hoje, eu queria que você comentasse, aproveitasse e já deixasse uma mensagem para nós, né? O que é que Jesus quis dizer com essa frase: "Segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos"? O que ele quis dizer aí que só os mortos enterram seus mortos, porque aqueles que acreditam na vida jamais enterrará alguém. Pode ir lá enterrar o corpo, porque a terra ele pertence, mas está sempre conversando com o além. Meu irmão, meu pai, meu filho, siga sua caminhada, porque você foi glorioso aqui. Esteja certo de sua missão cumprida. Isso é que vale a pena. Não é mais nada, porque os encontros e reencontros vão se acontecer sucessivas em várias e várias encarnações. Não tem como fugir, entendeu? Então Jesus quis dizer isto. Você é sábio, não vai enterrar mortos, porque nem tem mortos para serem enterrados. Porque aquele que crê na vida não morre. Mesmo depois do seu corpo desfalecer, ele viverá. É isso que temos que aprender. Tá bem? Que assim seja. Eu agradeço também a vocês e quero dizer, se quer enfrentar a morte, levante a cabeça e viva. O único jeito da gente vencer a morte é viver. Fique em paz.